Nessa manhã eu quero falar com vocês a respeito da igreja, uma igreja família de Deus. Abra aí a sua Bíblia comigo, lá no texto de Efésios. Se você encontrar 1 e 2 Coríntios, você vai chegar depois ali em Gálatas e depois você chega em Efésios. Efésios capítulo 2, onde Paulo vai trabalhar com a realidade a partir do versículo 11, e nós caminharemos até o verso de número 22. Se você puder, eu gostaria muito que vocês colocassem em pé, em reverência ao texto, nossa postura de reverência ao nosso Deus. Efésios capítulo 2, eu leio de 11 a 22. Obviamente eu não conseguirei percorrer todo o texto, mas eu pretendo chegar até nessa expressão de Paulo, quando Paulo diz que a igreja é a família de Deus. Diz assim o texto sagrado, Efésios 2, de 11 a 22. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados ou incircuncisão pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e os gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e com as suas ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas, essas boas notícias de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como também aqueles que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são mais estranhos ou forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, amados irmãos, nós somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por meio do seu Espírito. Somos família de Deus. Vamos repetir? Somos família de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, rogamos a Tua bênção, direção do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, que Teu Espírito fale ao nosso coração. Obrigado, Pai, por essa expressão de Paulo, escrevendo aos nossos irmãos do primeiro século. E a nossa oração é que a Tua palavra, que é viva e eficaz, faça sentido para nós hoje, no século 21. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Igreja, família de Deus. Você já passou por um momento, uma situação tão delicada e complicada na sua vida que você precisava de um ombro amigo, que você precisava de uma ligação, que você precisava apenas e tão somente de uma demonstração de afeto, de carinho, de acolhimento, de aconchego, de refrigério? É muito interessante porque às vezes nós, na caminhada cristã, recebemos tudo isso e por vezes, de certa forma, banalizamos ou quase que acostumamos com a convivência cristã
e não nos atentamos mais para essa realidade de que a igreja é uma família. Eu diria que a igreja é uma grande família das famílias que fazem parte da igreja. E nós seguimos a esteira daquilo que Jesus deixou para nós, quando Ele falou assim: eu poderia chamar vocês de escravos, de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu concedi a vocês, eu passei a vocês, vocês são os meus amigos de jornada. Por isso que na minha caminhada eu tenho dito que o reino de Deus é um reino de amigos. E a igreja tem que ser uma comunidade fraterna, onde nós nos relacionamos com os nossos amigos e amigas. É aqui onde nós precisamos nutrir relacionamentos pautados pela cruz, pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela generosidade. É aqui, ou seja, no reino de Deus, onde nós construímos relações tão afetuosas e tão sinceras, porque nós estamos na presença de Deus, e quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos usar máscaras, não precisamos ter uma vida dissimulada, não precisamos ter uma postura de hipocrisia. Um dos testemunhos mais lindos que nós ouvimos nesses últimos dias foi de um irmão que está conosco há um pouco mais de 2 anos. Ele falou assim: aqui na nossa igreja eu tenho aprendido que eu posso ser quem eu sou. Eu falei assim: como assim? Porque você mesmo, como o pastor diz, não estou bem, hoje eu estou muito bem. Porque a gente vai aprendendo na história da vida a usar filtros. E aí quem é das redes sociais sabe disso. Dia desses eu mandei uma mensagem para uma amiga. Eu falei assim: nossa amiga, como você está bonita lá no stories do Instagram. Ela falou assim: mas aquilo lá nem foi maquiagem, pastor. Eu falei: o que foi aquilo? Eu falei: não, aquilo lá é um filtro. Aí ela põe a foto, né? Você vai tirar a foto e passa aquele filtro, parece que ela está maquiada, bonita. Aí eu brinquei assim: e a vida como ela é? E na história do cristianismo, muitas pessoas aprenderam a usar máscaras, a viver uma vida que não é aquela que é da realidade do dia a dia, que não condiz. E na família, nós somos desnudados ou não. Dentro de casa, as pessoas nos conhecem. Por exemplo, eu posso até ser um falso, um ator para muita gente, mas a minha esposa me conhece, a minha mãe me conhece. E aí, nesse sentido, Paulo está dizendo o seguinte: na igreja nós precisamos nos conhecer. Na igreja nós precisamos ter uma certa convivência, a tal ponto que a gente tenha a percepção quando o nosso irmão está bem, ou quando ele está muito bem. Quando ele está muito bem, a gente celebra com ele. Quando ele não está muito bem, a gente se aproxima dele ou tenta ajudá-lo, mostrando essa realidade que agora nós temos uma família, e não é a família que carrega o nosso sobrenome, mas é a família de Deus. E aí então, voltando ao Antigo Testamento, a gente pode entender que as viúvas, os órfãos e aquelas pessoas que vivem em solidão, quando encontram o povo de Deus, passam a viver em família. Louvado seja Deus por isso. Eu não tenho nenhum parente físico aqui, nenhum cristianismo, pelo menos eu não achei ainda aqui na cidade de Sorocaba, mas eu tenho a família da fé. E essa família é uma família maravilhosa, porque há amigos mais chegados do que irmãos. E esses são os nossos relacionamentos, e Paulo vai dizer que tudo isso só é possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário, como eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã. Então, o que eu quero pensar com vocês é que nós deveríamos valorizar muito a igreja. E a Bíblia vai falar para nós de algumas imagens. Por exemplo, a igreja é noiva de Cristo, rebanho de Deus, me ajudem, edifício, lavoura, e aqui vai falar que é uma família. Agora, se você conhece um pouco o contexto de Efésios, você vai saber que ali havia um templo de Diana, Ártemis. Tudo girava em torno dessa deusa, e tudo era a partir dessa deusa estabelecido na cidade. E Paulo tem muito amor e carinho por aquela igreja, ele planta essa igreja, e agora ele escreve essa igreja mostrando que aquele povo salvo, redimido, essa família de Deus precisa causar impacto e influência
influência nessa sociedade. Da mesma maneira como nós ouvimos ontem o nosso pastor emérito falando que sonhava com uma comunidade de fé aqui nesse bairro e a partir dessa realidade mostrar para esse mundo que existe possibilidade de vivermos em família de Deus, porque lá fora, ou fora dos nossos arraiais, fora dos nossos portões, o conceito de família está cada vez mais degradado. Dizem e insistem em dizer que a família é uma instituição falida, e enquanto houver o povo de Deus, nós levantaremos a bandeira e falaremos o seguinte: não, família é povo de Deus. E quem não tem família, ou quem foi abandonado pela família, quem vive só, quem vive em depressão, quem está numa situação de desalento, pode encontrar refrigério, refúgio e segurança na igreja, na família de Deus. E por isso nós precisamos a cada vez mais acolher bem as pessoas que estão entre nós, respeitar os idosos, valorizar as crianças. Ouvir um pastor ontem, como nós ouvimos, com cabelinhos brancos, é tão lindo, né? Tão lindo. Particularmente, gosto de treinar jovens pastores, mas gosto de ouvir a experiência como um pastor como ontem, de 42 anos de ministério. Aí a gente encerra o culto, né, Lucas? A gente encerra o culto chamando o nosso pastor emérito. O pastor Júlio então tem 60 de ministério e vem com toda a sua experiência, fala, mostra, e nós somos o quê? Família. Olhamos para eles, respeitamos, honramos. Isso não acontece lá fora. Agora, tudo isso se dá porque Paulo está mostrando que a nossa realidade é que nós somos uma comunidade de fé e fomos recriados pela graça. Então, nessa manhã eu quero passar para vocês duas realidades. Vocês estão comigo? Tudo bem aí? Está muito quente, né? Eu estou com inveja, viu, Marilisa? Vamos, moleque. Em primeiro lugar, a igreja é uma união, guarde isso, uma união de pessoas igualmente estavam longe de Deus. Todos nós aqui estávamos longe de Deus. Há algum judeu circuncidado aqui entre nós? Judeu, assim ó, da gema? Não temos. Então todos nós somos gentios. Dá uma olhadinha que Paulo coloca no versículo 11. Não se esqueçam, meus amados irmãos, não se esqueçam que vocês eram gentios, não se esqueçam que vocês eram pecadores, não se esqueçam que a ira de Deus era sobre vocês, e vocês estavam longe de Deus, vocês eram gentios, vocês não tinham a marca da circuncisão, e os judeus ficavam olhando para os gentios falando o seguinte: nós temos a marca da promessa, nós temos a circuncisão, vocês não. E esse não pode ser o nosso sentimento em relação ao mundo, porque às vezes nós temos uma postura muito agressiva e falamos assim: nós somos de Deus e vocês são do mundo, vocês estão longe. E Paulo está dizendo o seguinte: lembrem-se que vocês também estavam longe de Deus. Em outras palavras, lembre-se que o seu passado te condena, mas Jesus te livrou dessa pena. Lembre-se sempre que Ele foi gracioso ao encontrar a sua vida. Veja que Paulo está dizendo que esse ritual era apenas exterior, ou seja, a circuncisão, mas era a marca. E veja que no versículo 12 ele vai colocar o seguinte: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, vocês estavam separados de Cristo, vocês não tinham nenhum contato com Cristo, vocês não tinham os privilégios do povo de Deus. E aqui Paulo está retomando o conceito do Antigo Testamento, porque um judeu ele falava o seguinte: eu sou filho de Abraão, eu nasci debaixo da promessa, eu tenho as marcas da promessa sobre mim. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês que eram gentios, vocês não tinham esses privilégios, vocês não conheciam as alianças, e tem muita gente que ainda hoje não conhece as alianças de Deus. Às vezes nós falamos com os nossos filhos e vivemos nessa ambiência de igreja e compartilhamos aquilo que Deus já fez ou está fazendo em nós, mas tem muitas pessoas que não conhecem as promessas de Deus. Um judeu, o filho de um judeu, ele aprendia desde a tenra idade
as promessas de Deus. Tem o Messias, tem o Salvador, mas os gentios não. Os gentios não conhecem. E ainda hoje tem pessoas que ainda não conhecem nada das promessas de Deus. Às vezes você fala das promessas de Deus, a pessoa fala assim: eu não sabia disso. Você fala da eternidade, você fala das bênçãos espirituais, ou você fala do galardão, por exemplo, que Deus tem para nós. A pessoa fala assim: eu nem sabia disso. São pessoas alheias às promessas de Deus. Você conhece gente assim? Fala a verdade. Você conhece gente que vive tão longe de Deus, tão distante das promessas de Deus, que ela nem sabe que Jesus de fato é o Senhor, ela não teve essa experiência. E Paulo está nos lembrando, falando o seguinte: olha, irmãos, irmãs, não se esqueçam que vocês eram estranhos aos conceitos da promessa. Não se esqueçam que vocês estavam completamente separados de Deus. E veja a expressão de Paulo aí no versículo 12, quando ele diz o seguinte: vocês viviam no mundo, mas sem Deus e sem esperança. Porque viver sem Jesus é viver sem Deus e sem esperança. Repete comigo aí, ó. Viver sem Jesus é viver sem Deus e sem esperança. Tem muita gente vivendo assim. E o que eles precisam? Encontrar-se com a igreja. E o Espírito Santo de Deus é que vai conduzi-los ao arrependimento e à igreja. E tem muita gente que está sem Deus no mundo e sem esperança. Agora, convenhamos, o que é viver sem Deus no mundo? Perdição. O que é viver nesse mundo sem a esperança de que Deus está cuidando de nós? Que vida lastimável. É isso que Paulo está dizendo. Nós, sem a marca da cruz, nós, sem o sangue de Jesus, éramos sem Deus e sem esperança. Todos nós. Agora, vem a parte bonita do texto, versículo 13. Agora em Jesus, porém, vocês estão em Cristo. Se vocês estavam sem Deus, agora vocês estão aonde? Em Cristo. Se não havia esperança, agora há esperança. Se não havia alegria, agora existe alegria. Se não tinha paz, agora você tem paz, porque você encontrou a Jesus e Ele marcou você com a sua santa e doce paz. Me lembrei de um hino: que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Enche o coração da consolação que só o crente goza. Oh, que prazer ouvir. Vem, meu filho, vem escutar tudo que eu fiz por ti lá na cruz, quando eu morri por você. Louvado seja Deus. Nós estávamos sem Cristo. De sem Cristo, agora estamos em Cristo. De longe, agora Paulo diz que nós estamos próximos de Deus. E a minha pergunta: você quer ficar longe ou próximo? Distante ou separado? Então o que é a igreja? Senão esse ajuntamento, essa união de pessoas que estavam longe de Deus e que foram aproximados por Cristo Jesus. Que não tínhamos esperança, agora temos esperança. Estávamos sem Deus no mundo, agora temos Cristo habitando em nosso coração, e o nosso corpo é a morada do templo do Espírito Santo de Deus. Isso é igreja. E quando nós nos reunimos como igreja, precisamos lembrar disso. Nós temos essa união em Cristo. Ninguém aqui era coisa boa. Como diz um amigo meu, ninguém aqui era flor que se cheirasse. Ninguém aqui pode falar assim: meu passado é retocável, sou uma pessoa assim, exemplar em tudo. Alguém ousaria levantar a mão e falar assim: eu não tenho nenhum pecado, sou uma pessoa pura, coração limpo? Entendamos isso. É uma união de pecadores, mas que foram encontrados pela graça de Deus. Amém, Deus. Segundo lugar, a igreja é uma união de pessoas que no presente, igualmente, experimentam da graça revelada na cruz. Dá uma olhadinha comigo a partir do versículo 14. Veja que Paulo coloca o seguinte: Cristo é a nossa paz. Ele uniu, dá uma olhada. Veja o que Jesus está fazendo no mundo por meio da cruz, unindo os povos.
dizendo para os judeus, falou o seguinte: eu pensei que vocês iriam divulgar às nações a glória do meu Pai. Vocês não conseguiram, vocês não fizeram, vocês não cumpriram a missão. Agora eu preciso unir os outros povos, e Jesus une os povos, trazendo a paz, e derruba o muro da inimizade, conforme o texto nos diz, que separava. Então em Jesus não há mais separação. Repete comigo: em Jesus não há mais separação. Não, eu não gosto de fulano de tal, está errado. Eu não quero conviver com Beltrano, está errado. Não existe mais separação. Nós não escolhemos as pessoas com as quais nós vamos conviver. Estamos abertos, ou deveríamos estar abertos, a receber e a entender as pessoas que Deus está enviando para a nossa vida e também para a nossa igreja. Amém por isso. Eu sou filho de Deus, mas eu quero escolher os meus irmãos. Não existe isso. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: ele uniu, e ele traz, ele agrega, ele aproxima quem ele quer, e ele faz essa união por meio da paz, não por meio da força, não por meio da violência, e não por uma questão ideológica. Então Jesus é a nossa paz. Agora, veja que interessante, a igreja de Éfeso vivia um momento de paz, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, não se esqueça que essa paz não é de vocês. Vale lembrar a expressão de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, a minha paz é perene. E aí nós lembramos de Miqueias, o profeta, que apontava para Jesus e falava assim: ele será a nossa paz. E aí vem Isaías e diz o seguinte: ele será para nós o príncipe da paz. Então, quem está reinando na igreja como cabeça e concedendo a paz à igreja é Jesus, porque ele é a nossa paz. Então, quem está fora de Jesus não tem paz. Ou tem paz? Tem tormento, provação, luta. Como diria uma pessoa essa semana, eu achei tão interessante: pastor, eu estou com uns trecos na cabeça. Eu falei: o que é treco na cabeça? Estou com uns pensamentos esquisitos. Eu falei: então você precisa de paz. E a paz de Deus, vamos lá comigo? Que excede todo entendimento. Ele falou assim: mas eu não consigo entender. Mas é isso mesmo. Quem desfruta da paz não consegue entender. O nosso entendimento não alcança. Porque quando você se entrega a Jesus, os seus conflitos pessoais, os seus conflitos com Deus, os seus conflitos interpessoais são resolvidos, porque Ele é nossa paz. Aí você fala assim: eu estou num dia atribulado. E aí Jesus fala assim: vou te conceder uma porção de paz. Eu estou vivendo um problema no meu trabalho, eu vou conceder para você uma dose de paz. Estou vivendo uma crise familiar, eu vou conceder para você uma porção de paz. Ele é a nossa paz. E nós não conseguimos explicar essa paz porque nós vivenciamos essa paz. Ele é a nossa paz, e Ele vai nos unindo, Ele vai tratando, Ele vai curando, Ele vai abençoando no sentido de trazer a união aonde havia separação. Isso é igreja. É igreja. Como diria o pastor ontem, somente na igreja pessoas que torcem para times diferentes conseguem conviver juntos. Dá risada. O meu time vai ganhar hoje. Eu acho. Só na igreja a gente consegue viver com outros povos. Já viram isso? Só na igreja a gente consegue viver com pessoas que pensam diferente da gente. Só na igreja. Porque lá fora, ou nas redes sociais, diria alguém: o bicho está pegando. Está todo mundo se batendo, dando cotovelada um no outro, mas na igreja nós estamos em paz. Você gosta de preto, você gosta de vermelho, o outro gosta de azul, e a gente vive em paz. Você compra um carro de tal marca, o outro compra de uma outra montadora, e isso não interfere para nós, e você vive em paz. Aí tem gente que gosta de suco,
o outro gosta de refrigerante, o outro gosta de sem açúcar, café, a gente faz para todo mundo e a gente vive em paz. Parece bobagem, mas o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: a paz da igreja é oriunda daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e não podemos viver em conflitos, animosidades, intrigas, e que Deus expulse todos esses sentimentos que não agradam a Ele, longe da nossa igreja. Nunca tivemos e nem queremos ter nenhum tipo de problemas. Nós queremos viver tão somente na santa e doce paz de Jesus. Comunidade de paz, família de paz. Mas aí você vai falar assim: pastor, mas e como a gente faz com as pessoas? A gente faz como Jesus fez. Dá uma olhadinha comigo no texto. De um só povo, 14, ele uniu tudo. Versículo 15, ele acabou com o sistema da lei. E tem gente que fica querendo pegar a gente na lei. Mas aqui, no Antigo Testamento. Então isso daí é para o judeu. Algumas coisas aí é para o judeu. Nós somos fruto da graça. Nós fomos salvos pela lei? Não, a lei apontou o nosso pecado. Nós somos salvos pela graça, e mediante a graça, somente pela graça. O que Paulo vai colocar aqui no versículo 15 é o seguinte: ele, Jesus, vai promover a paz ao criar para si mesmo uma nova humanidade. Eu queria trabalhar com esse tema com a igreja no próximo ano: recriados pela graça. A igreja é uma nova humanidade. Lembra aquela expressão que a gente usa nos momentos de evangelização? Quem está em Cristo, vão lá comigo, quem está em Cristo é uma nova, guarda isso aqui, nova criatura. E veja o que Paulo está colocando aqui, que ele está criando para si uma nova humanidade. Então quem está em Cristo é recriado. Aleluia por isso. Você não pode dizer assim: mas eu era assim. Isso não interessa mais. Você é uma nova criatura. E nova aqui no grego é o seguinte: refaz. Não tem reforma. Com Jesus não tem reforma. Correto? Eu gosto muito de carro. Estou sempre nas oficinas aí dos meus amigos ajudando. E eu estou ajudando o meu amigo a restaurar um carro antigo. Aí o cara estava restaurando o carro antigo, o carro estava bonito. Falei assim: mas na hora que remover toda a tinta, a gente vai ver qual vai ser o final dessa carroceria. Mas tinha massa, hein? Estava tudo podre. Deu para aproveitar alguma parte. E aí, olhando para o funileiro, eu disse para ele: olha, isso que você está fazendo aí é parecido com aquilo que Jesus faz conosco. O cara ficou olhando para mim e falou: é isso mesmo. Ele vai refazendo, ele tira as partes podres, ele arranca aquela casca antiga, joga fora, troca as peças. Aí ele falou assim: eu falei para ele: é só uma ilustração, mas a boa ilustração mesmo é do oleiro. Quem aqui já foi na casa do oleiro? Eu venho de uma região de cerâmica, onde o cara coloca. Quem aqui conhece? Antigamente a gente não falava cerâmica, né? Antigamente a gente falava olaria. Quem é dessa época, levanta a mão. Olaria. Depois ficou cerâmica e tal. Então o oleiro pega lá a porção de argila. O que ele faz? Ele põe lá na roda, pega o pé assim e vai mexendo. Ele vai modelando o vaso. Tem os tijolos, enfim, tem as várias formas. E de vez em quando a coisa fica meio de lado. E então ele desmonta tudo e começa a refazer. É isso que Deus está fazendo no mundo por meio da igreja, refazendo a humanidade. Se Adão errou, o que Deus está falando? A nova humanidade deve ser estabelecida em Cristo Jesus. Se Adão é o portal, ou ele abre esse portal da maldade, Jesus vem e nos traz a paz. Se o mundo não sabe educar os filhos, na igreja a gente aprende, ou deveríamos aprender. Amém? Se no mundo as pessoas não sabem cuidar do seu cônjuge, na igreja a gente aprende, porque a gente tem uma nova humanidade, uma nova forma de ver a vida, o dinheiro, o tempo, a existência, a saúde. Por que nós ensinamos as crianças e os adolescentes que o corpo deles é o templo do Espírito Santo? Para que eles não fiquem bêbados, drogados, como tantos outros. Por que nós falamos de fidelidade?
para que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros e que a igreja seja fortalecida por essa mensagem que vem da cruz. Nós temos uma nova forma de ver. Por que nós pensamos no dinheiro para nós e não pensamos como Jesus: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Se você ficar com aquilo que é de César, você não será abençoado. É simples assim, porque a nossa forma de ver, a nossa humanidade muda. A gente não olha para uma pessoa a partir daquilo que ela tem, daquilo que ela é, mas a gente olha para a pessoa e fala o seguinte: você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. A nossa forma de ver a vida muda, e as pessoas deveriam ver isso, porque em Cristo Jesus nós estamos sendo recriados. Agora, uma das coisas mais maravilhosas é sentir o toque de Deus nos moldando, mesmo que isso seja difícil. É verdade ou não é? Deus está te moldando. Você sente Deus tocando em você, moldando. Aí você fala assim: não, eu pensei que essa parte da minha vida já estava pronta, já estava boa. E aí o Espírito Santo está trabalhando. Não, vamos mexer mais um pouquinho, vamos moldar mais. Esses dias tive que fazer uma atividade com o Timóteo da escola. A professora mandou uma porção de argila. Aí tínhamos que fazer lá um bonequinho. O meu ficou muito feio, confesso. Não tive nem coragem de postar, ficou muito feio. Mas aí fazendo, o Timóteo pegou, tal, fez lá. O dele ficou mais bonito que o meu. Ele fez acho que é um jacarezinho, um tubarãozinho assim. E ele fez um negocinho assim, beleza. Só que quando ele foi pegar e colocar no sol para secar a argila, ele colocou o dedão, né? Colocou o dedão, eu não falei nada. Colocou no sol, Gisele. Depois de 2 horas estava seco. Papai, ficou lindo, vamos pintar. Eu falei assim: e essa marca aqui? Aí expliquei para ele: é digital. E ele falou: mas é meu dedo? Eu falei: é a sua marca. Agora eu falei: meu filho, na sua vida tem a digital de Deus e Deus está te moldando, entenda isso. Aí ele falou: é mesmo, né, papai? Tudo que há em você foi criado por Deus, e Ele está te recriando em Cristo Jesus para que você viva em família, recriando a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, recriando as suas emoções. Quantas pessoas chegaram entristecidas em nossa igreja e agora estão cantando, louvando, exaltando a Deus? Quantas famílias destroçadas que encontraram refúgio, refrigério na família de Deus? Eu fui uma dessas pessoas. Nós somos marcados pela cruz e as nossas histórias se encontram na cruz, e é por meio da cruz e da mensagem da salvação que Ele está moldando em nós uma nova humanidade, para que nós possamos mostrar ao mundo como é ser de fato e de verdade povo de Deus. Porque, versículo 16, Ele nos reconciliou, como o nosso seminarista falou para nós na semana passada. Ele nos reconciliou em um só corpo. Não, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Está errado. Ele reconciliou você e te plantou numa igreja local. Conceito doutrinário: nós fazemos parte da igreja universal, tá? Não dessa, vamos fazer um recorte, não dessa, da universal que está na Bíblia, a universal de todos os santos, de todas as eras, da igreja que já está com o Senhor, inclusive, correto? Mas nós fazemos parte também da nossa igreja local. Estamos aqui, e Ele nos reconciliou e nos colocou no corpo. Para quê? Dá uma olhadinha em 16. Para eliminar a inimizade que havia entre vocês. E aí então no versículo 19 ele vai dizer: vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês não estão mais perdidos no mundo, mas vocês são concidadãos do povo santo, e vocês agora fazem parte da família de Deus. Vocês são membros da família de Deus. Por isso que as criancinhas têm uma música, parece-me que foi o pastor que ensinou para elas, que diz assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Sou membro dessa igreja, sou membro dessa família. Como diria um amigo meu mineiro: haja o que hajar, haja o que houver,
nós vamos ficar juntos, nós vamos se amar, nós vamos fazer de tudo para que todos sintam o amor de Deus, a presença de Deus, para que a igreja avance. E quanto mais pessoas chegarem para nós vamos tentar acolher. E a nossa oração nessa manhã é o seguinte: que todos nós desfrutemos da igreja família de Deus. Foi o que nós cantamos. Eu tenho muitos amigos. E agora eu quero contar uma coisa bem pessoal. Vocês sabem que eu sonhava em ser pai e sonhava em ter vários filhos. Meu sonho, já contei. Não é pressão para a Natália, por isso eu parei de falar, não falo mais. Aí um dia, irmãos, eu estava agora há pouco tempo, antes dessa última crise, eu estava em oração no meu quarto, e meu filho chegou e falou: papai, eu estou te achando meio triste esses dias. Eu não estou não, eu estou meditando, estou pensando. E ele falou: por que você mexeu lá no escritório? Eu falei: eu queria ter mais um filhinho, então eu tirei minhas coisas, estou levando para a igreja, agora eu tenho um gabinete. Sonhando, orando, no nenezinho, quem sabe? Quem sabe Deus convence a sua mãe, a gente adotar lá no Lar Batista e tal, quem sabe? Bom, aí meu filho, com muito carinho, põe a mão assim na minha mão e fala assim: papai, acho que a gente nem precisa, sabia? Foi por quê? Lá na igreja, pai, as crianças te amam. Quantos irmãos que a gente já tem, papai? Tem branco, tem loirinho, tem moreninho, tem haitiano, tem venezuelano, tem baiano, tem alagoano, tem de tudo. Aí eu falei para ele: mas eu tenho saudade do meu avô. Aí eu prolonguei a prosa com ele, né? Ah, mas lá na igreja tem vários agora, vocês até brincam, eu chamo de sêniors, nem sei o que significa, expliquei para ele. Tenho saudade da minha mãe, cara. Então, mas quantas mães de oração que você não tem lá? Estão entendendo? Que as crianças já estão entendendo o que é igreja. Não é um prédio, não é uma localidade, é um relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Aqui ninguém vive só, ninguém vive sem oração, ninguém vive sem uma palavra de incentivo, encorajamento. Quando a gente não souber o que fazer, a gente corre para a igreja e pede ajuda para os nossos conselheiros. A gente se refugia na igreja e fala assim: eu não tenho família lá fora, me abraça aqui, me envolva com a graça de Deus, tenha misericórdia, me ensine a viver. Foi isso que fizeram comigo, e é isso que nós queremos fazer durante os próximos 5, 6, 10 anos na história da igreja. Que a nossa igreja continue sendo uma família que vai crescendo, cuidando, tem os seus problemas, trata, resolve, come junto, vive junto, abraça. Agora, encerro a minha fala. Como eu disse no começo, numa família a gente não consegue disfarçar. Pare de disfarçar. Quando você chegar aqui não muito bem, que você perceba o carinho. Irmãos e irmãs, sejamos mais perceptivos, atentos às lutas que os nossos irmãos e irmãs estão passando. Ah, a pessoa está quieta, está silenciosa, não falou muito. A minha pergunta: você sabe as lutas? Pergunta para ela. Às vezes é uma questão de família, de trabalho. Tem sido fácil viver nesse mundo, nesses tempos? Não tem sido tão difícil. Vamos fazer a nossa igreja uma casa de acolhimento, família, povo de Deus.